Se você está terminando a sua faculdade de medicina e pretende fazer alguma especialidade médica, certamente já se perguntou: será que é melhor fazer uma pós-graduação ou uma residência? Fica com a gente até o final, que no vídeo de hoje nós vamos discutir as variáveis que são importantes para que você possa tomar a escolha mais acertada. Eu sou o Keller Azevedo e sejam bem-vindos de volta ao canal Mais Que Medicina, onde você aprende tudo o que é relevante para o seu sucesso profissional, mas que não é ensinado na faculdade. Diferença número 1. Como entrar numa residência médica ou numa pós-graduação? É diferente? Bem, a residência médica ela é gerida pelo MEC. Anualmente, o MEC determina qual é a quantidade de vagas que será ofertada para a residência. Determina também quais lugares terão mais ou menos vagas e quais especialidades terão mais ou menos vagas. Por isso, é aberto uma espécie de um concurso público, uma seleção onde os candidatos se inscrevem e vão fazer provas pleiteando a vaga onde eles se interessam por fazer. Como hoje se formam uma infinidade de médicos, não há vagas de residência suficientes para toda a demanda. Por isso, dependendo do local onde você escolher se especializar e também da especialidade que você escolher, você pode ter mais ou menos dificuldade. Então é a lei da oferta e da procura. Isso também ocorre na pós-graduação, só que de outra forma. Algumas pós-graduações também exigem uma prova para você entrar. Às vezes uma prova escrita, às vezes uma prova de títulos, de currículo e às vezes a soma das duas coisas. As mais concorridas, principalmente, você também vai ter dificuldade de entrar, também vão te exigir bastante para que você possa pleitear aquelas vagas. Agora, algumas poucas pós-graduações não exigem nenhum tipo de prova, basta você ter o seu CRM e se inscrever. Diferença número 2. Na residência médica, o governo paga ao residente uma ajuda de custo, que hoje gira em torno de uns R$ 4.000 por mês. Por outro lado, a maioria das pós-graduações você precisa pagar uma mensalidade, semelhante a um curso qualquer. E qual é o valor dessa mensalidade da pós-graduação? Isso de fato é muito variável, depende de um monte de fatores, do tempo, da qualidade, uma série de coisas. Em geral, custa em torno do dobro do que você ganha numa residência, ou seja, você na residência recebe cerca de 4 e numa pós-graduação você vai pagar 8, 7, mas isso de fato é muito relevante, é muito variável, melhor dizendo. Só que na residência, apesar de você estar ganhando, isso pode sair mais caro do que você pagar uma pós-graduação. O que eu quero dizer com isso? Você precisa analisar todos os custos envolvidos para essa especialização, seja uma residência ou uma pós-graduação. Por exemplo, você mora próximo ao hospital, você vai ter que mudar de cidade. Mesmo não mudando de cidade, será que você tem que pagar um aluguel para estar mais próximo ao hospital? Quanto seria esse aluguel? Como é que é a sua alimentação? O serviço lhe fornece alimentação ou você precisa comer fora todos os dias? E o seu deslocamento? Você vai de carro? Lá tem vaga gratuita ou você tem que pagar o estacionamento? Então, tudo isso são custos inerentes à sua especialização. Além disso, você consegue fazer dinheiro fora? Como assim? Essa especialização que você vai fazer, ela tem um day off? Nesse day off você consegue dar um plantão? Você consegue trabalhar à noite? Você consegue trabalhar final de semana para complementar a sua renda? Ou não? Portanto, você precisa pôr tudo isso na balança, não só o quanto você recebe ou paga de mensalidade, e sim todos os custos envolvidos, porque o período de residência, ou melhor, o período de especialização costuma ser longo. Então você vai estar lá 2, 3 anos, onde você vai ter todos esses custos relacionados ao seu trabalho, à sua especialização. Diferença número 3, carga horária. Por lei, a residência médica exige uma dedicação de 60 horas semanais. Só que, na imensa maioria dos serviços, principalmente aqueles de maior volume, não é isso que ocorre. Você quase sempre precisa se dedicar mais do que essas 60 horas. E quando a gente fala de 60 horas, a gente está falando de trabalho propriamente dito, ou seja, você está no hospital.
A gente está falando de ambulatório, de passar visitas, de operar. Além disso, a sua residência pode exigir um sobreaviso no final de semana, pode exigir que diariamente você estude muito à noite, leve trabalhos burocráticos para casa. Então, você precisa conversar com aquelas pessoas que estão se especializando no local onde você quer se especializar para entender como funciona aquele serviço de fato. Será que eu tenho um day off, mas no meu day off o meu chefe exige que eu vá fazer não sei o que, não sei aonde? Então, é importante você trocar essa ideia com pessoas que estão lá. Isso nunca vai estar no edital de convocação, por exemplo. Já a maioria das pós-graduações costuma ter o seu horário mais flexível. Mas isso também não é uma regra. Existem muitas pós-graduações, por exemplo, aonde eu fiz era assim, onde todos os deveres, os direitos, a carga horária, todas as obrigações eram exatamente iguais às dos pós-graduandos e a dos residentes. Você não sabia dizer quem era quem. Agora, como a especialização médica, seja pós-graduação ou residência, é uma parte da nossa formação técnica, o número de horas dedicado a isso faz total diferença. É claro que, por exemplo, uma dermatologista que faz uma pós-graduação, onde ela se dedica um final de semana por mês durante 2 ou 3 anos, não vai ter a mesma vivência médica do que uma dermatologista que está num serviço, seja residência ou pós, onde ela está lá de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite. Se esse serviço, por exemplo, tem uma parte de estética, se ele tem uma enfermaria para doenças mais complexas, se ele faz procedimentos cirúrgicos mais avançados, se faz menos avançados. Isso é especialmente importante nas especialidades cirúrgicas. Por exemplo, uma pessoa que tenha feito um transplante de fígado ou 10 transplantes de fígado não vai ter a mesma experiência de um outro que fez 60 transplantes. Então, na especialização cirúrgica, especialmente, o volume de cirurgias que você tem faz muita diferença. Agora, você está ali para aprender. Tudo bem, eu operei centenas de cataratas, mas você teve apoio de alguém? O seu staff está presente? Os seus staffs estão dispostos a ensinar, dispostos a compartilhar? Muitos serviços de residência têm staffs que estão ali por concursos públicos, etc., que eles não se sentem na obrigação de colaborar. Eu não estou generalizando, mas isso acontece. Então você acaba aprendendo, entre aspas, sozinho, cheio de vícios, cheio de dificuldades. Você acaba demorando muito mais na sua curva de aprendizado. Então, o volume cirúrgico faz muita diferença, mas faz diferença também se você tem o apoio. Ah, não, meu staff não está presente, mas está o R3, que já tem uma experiência muito maior que a minha e que está sempre ali ao lado, disposto a ajudar, até porque ele também já foi R1 e sabe das dificuldades que isso inerentes à falta de apoio. No hospital onde eu escolhi fazer minha especialização, existia um número de vagas para residência e um outro número de vagas para pós-graduando. E, como eu falei anteriormente, toda essa galera tinha as mesmas obrigações. Como naquela época eu não conseguia entrar para a residência nesse serviço, e eu queria esse serviço, porque até hoje é o melhor serviço de oftalmologia, de especialização para oftalmologia no Rio de Janeiro, como eu queria muito isso, eu topei fazer a pós-graduação para não perder mais tempo. E foi ótimo, porque assim, todos nós tivemos uma formação exemplar, tanto profissional, tanto de habilidades técnicas, de ambulatório, de enfermaria, de cirurgia, quanto também da parte teórica, de estudo de casos, discussão clínica semanalmente, enfim. Só para ficar claro que essa diferença entre pós-graduação e residência não vai ser determinante para dizer se ela é boa ou ruim. Mas sim, o número de horas de dedicação na especialização faz total diferença. Obviamente, como eu falei, principalmente na parte cirúrgica, mas também no número de casos e na variedade de casos. Ah, eu estou no serviço que é especializado em arritmia. Legal. Mas se você quer fazer cardiologia geral, você não vai ver só arritmia. Nesses serviços tem outros casos, tem outras coisas que você pode estar aprimorando, aprendendo. Nenhum serviço será perfeito, tá? Mas assim, é importante que você tenha em mente o que você quer para o seu futuro. Ah, eu adoro a parte acadêmica, produzir artigos. Você vai estar num hospital que tem esse viés,
um hospital universitário que exige que você esteja sempre estudando e se aprimorando e produzindo artigos, ou você está num hospital que é muito prático, que a gente brinca aqui no Rio de Janeiro, que é pé de boi, que você trabalha e acaba não tendo muito tempo para se dedicar à parte teórica. Isso tem vantagens e desvantagens. Até porque a nossa formação técnica exige que a gente tenha uma parte substancial prática, mas que também a gente tem uma parte substancial teórica. Na verdade, elas coexistem, elas se somam. Existem também as pós-graduações de assuntos específicos. Por exemplo, eu sou oftalmologista e eu quero ter uma profundidade maior, eu quero me aprofundar em cirurgia refrativa, que é a cirurgia para deixar de usar óculos. Aí sim, aí talvez compense, eu já estou trabalhando, já estou especializado, mas eu quero me aprimorar numa situação específica. Aí talvez compense sim uma pós-graduação de 1 ano, de 6 meses, com encontros um final de semana mensal. Eu sou cirurgião plástico e agora eu quero aprender transplante capilar. Vale a pena fazer uma pós-graduação só disso? Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena, uma pós-graduação específica. Eu sou, por exemplo, cirurgião torácico e eu quero passar 1 ano fazendo uma especialização ou um fellow na França, aprendendo sobre cirurgia robótica, transplante de pulmão, não sei, enfim. Outra coisa, o serviço que eu escolhi para pós-graduação e para residência, às vezes ele tem um staff que é um cara muito importante, é um ícone numa determinada área, que é bom estar com essa pessoa. Às vezes a rede de relacionamento que ele pode trazer para perto de você é muito importante. O staff fulano de tal do serviço do hospital tal teve uma experiência de 3 anos na Alemanha, aprendendo uma coisa que eu adoraria aprender. Será que esse colega pode, obviamente se você é um camarada legal, será que ele pode abrir as portas para você fazer ter a mesma experiência? Outro fator que vale a pena analisar é como vai ser o seu network. Por exemplo, o hospital tal tem o doutor fulano de tal, que ele teve uma experiência de 3 anos na Alemanha, fazendo uma determinada cirurgia, ou com, enfim, um determinado estudo, analisando tumores em criança, e isso é a minha área de atuação, é o sonho da minha vida. Será que se você estiver nesse hospital, demonstrar ser uma pessoa interessada, será que esse colega não poderia abrir as portas para que você vivencie a mesma experiência que ele vivenciou fora do país? Outro exemplo, eu quero fazer cirurgia plástica, mas para isso eu preciso antes fazer uma especialização em cirurgia geral. Se você quer ser cirurgião plástico, faz muita diferença você estar num serviço de cirurgia geral, que tem, por exemplo, um volume cirúrgico muito grande de transplante de fígado, como exemplo, que é uma coisa que você não vai ver nunca na cirurgia plástica. Será que não seria mais interessante você estar num serviço onde você entra com maior facilidade, onde você tem um tempo livre um pouco maior, que você pode começar a se dedicar a alguma área da cirurgia plástica que exija um conhecimento um pouco menor, inicial? Será que não valeria a pena você começar a fazer algum tipo de clientela? E aí sim, depois que você terminar essa residência de cirurgia geral, você entrar numa residência ou pós-graduação de cirurgia plástica em que tenha uma qualidade de serviço fantástico, ali sim é onde você vai ser o cerne do seu conhecimento em cirurgia plástica. Não é desmerecendo o conhecimento de cirurgia geral, você precisa ter, mas será que ele precisa ser tão profundo, tão sofisticado? Não se iluda achando que é a residência ou a pós-graduação que vão tornar você um bom médico. Isso é uma construção de longo prazo. Você se torna um bom médico com as suas atitudes, com as suas habilidades, a sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua forma de relacionar com seus pacientes e colegas de trabalho. Você se torna um bom médico com as suas competências, com o seu comprometimento, com a sua determinação, com a sua empatia. A parte técnica, quase qualquer pessoa é capaz de aprender. É bem verdade que aqui no canal a gente fala o tempo todo que o que pode decolar de fato a sua carreira e tirar você da mediocridade são as nossas soft skills, são as nossas habilidades pessoais.
as coisas que a gente vai ganhando ao longo do tempo, nossa capacidade de comunicação, nossa capacidade de agregar pessoas. Só que a nossa parte técnica, o nosso conhecimento técnico precisa ser bom. Isso é nossa obrigação. Se eu não tenho um conhecimento técnico sólido, eu posso até crescer, mas eu dificilmente vou conseguir me manter no topo. Rapidamente você é, entre aspas, desmascarado. Então, essa parte do nosso conhecimento técnico, ela é fundamental para a nossa formação profissional. Existem 3 níveis de crescimento: a melhora, a mudança e a transformação. Eu vou trazer isso aqui para o ponto de vista médico. Imagina que você seja um clínico e você começa a estudar mais a parte de pneumo. E aí você vai estudando mais, vendo casos mais complexos, e você se torna um clínico melhor em pneumo do que os outros clínicos. Tá? Então você teve uma melhora. O que seria a mudança? A mudança é você, de repente, resolveu fazer, além da clínica, uma especialização em pneumologia. E você aprendeu tanto que você mudou. Você agora é um pneumologista. Só que quando a gente muda, quando ocorre a mudança, a gente pode voltar ao estágio anterior. Por exemplo, eu cansei da pneumologia, eu fiz a especialização, mas eu gosto mais de exercer clínica médica. Tudo bem, você mudou e você pode, se quiser, voltar a ser o que você era antes. O terceiro estágio, que é a transformação, você não consegue voltar a ser o que você era antes. Você implode, você destrói a ponte que levou você do lugar A até o lugar B. Isso ocorre, por exemplo, na residência ou na pós-graduação. O que eu quero dizer com isso? Ainda nessa mesma situação onde o clínico geral fez uma especialização em pneumologia. Depois da especialização, ele consegue exercer uma coisa, a outra ou até as duas. Mas ele nunca mais será um pós-graduando ou residente em pneumologia. Ele pode ser um pós-graduando em oftalmo, em cirurgia plástica, ele pode fazer uma outra coisa totalmente diferente, mas ele não consegue mais voltar a ser pós-graduando ou residente em pneumologia. Ou seja, aquele tempo que ele passou fazendo pneumo, 2, 3, 20 anos, não importa, ele não consegue retomar, ele não consegue voltar àquele estágio. É como se você, quando sai da faculdade, quisesse voltar a ser acadêmico de medicina. Não tem como. Você pode ser acadêmico de direito, pode ser acadêmico de qualquer outra coisa, mas você não vai voltar a ser acadêmico de medicina. Então, naquele período que você está na sua especialização, seja ela residência ou pós-graduação, você vai sair de lá e você vai se transformar. Você nunca mais vai voltar ali. Portanto, você precisa se dedicar ao máximo, você precisa aproveitar aquele tempo para ser o melhor que você consegue. Diferença número 4. Título de especialista. Quando você sai da residência, você tem automaticamente o direito ao título de especialista. Ele é concedido pelo MEC. Já quando você termina uma pós-graduação, você é pós-graduando em otorrino, mas você não pode se dizer especialista em otorrino, embora você possa ter uma quantidade absurda de conhecimento. Para que você tenha o título de especialista, o que nós chamamos de RQE, que é como se fosse o CRM, só que do especialista, eu, por exemplo, tenho o meu CRM e eu tenho o meu RQE em oftalmologia. Inclusive, você precisa desse RQE para pleitear cadastramento junto aos planos de saúde. Para você se credenciar, por exemplo, junto a um plano de saúde como endoscopista, você precisa ter o RQE em endoscopia. Não basta ter o seu CRM. Mas como as pós-graduações não podem conceder o título de especialista, eu preciso fazer uma prova para conseguir o meu título. E aí sim, cada especialidade é diferente. Na oftalmologia, quem concede o título de especialista é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E ele tem provas anuais. Todo mundo que é pós-graduando pode fazer essa prova para conseguir o seu título. Mas a prova não é tão fácil, é mais uma prova. Sim, mas se você teve uma boa formação técnica, não fica tão difícil assim. É melhor do que você ter feito residência num serviço que estava abandonado, que estava sucateado. Então, mais uma vez, a pós-graduação e a residência não são determinantes do seu sucesso. Só que, na residência, sim, você tem uma enorme vantagem, porque você sai de lá já com seu título de especialista.
Por outro lado, na pós-graduação, você terá que fazer uma nova prova quando terminar para poder conseguir o seu título. Depois de assistir esse vídeo, analise com calma tudo que eu falei aqui. Faça uma lista dos serviços onde você tem interesse em fazer sua especialização. Vá lá, visite o serviço, converse com os residentes ou pós-graduandos que trabalham lá, pergunte como é que funciona de fato. Paga um café para eles, vai almoçar, comece o seu network, se apresenta ao chefe do serviço, diz que você gostaria de estar lá, que tem interesse. O que ele te sugere, se ele tem alguma dica para te dar. Estar na residência ou na pós realmente não é determinante de sucesso. Então você precisa analisar o que é melhor para você. E aí, gostou do vídeo de hoje? Não esquece de dar o seu like. Para você é muito fácil e para a gente faz total diferença. Aproveita e se inscreve no canal para poder continuar acompanhando nossos vídeos e compartilha esse vídeo com a galera da sua turma. Talvez você consiga ajudar outras pessoas. Aproveita e escreve nos comentários. Discorda de mim? Pensa de alguma forma diferente? Esqueci de falar sobre algum aspecto? Escreve lá. A gente vai tentar melhorar cada vez mais, porque o que a gente faz aqui é para você.